Olá, pessoal! Eu sou a Camila de Paula, comigo está o Laérdio. Oi, eu sou o Laérdio, hoje eu tô vestido de padre, hein? Verdade, então de advogado vai fazer sessão de julgamento. Bem, hoje a gente não vai trazer uma matéria que a gente vai aprofundar muito, a gente vai trazer mais uma notícia, né, Laérdio? Uma notícia muito importante. Isso, exatamente. Então, nos últimos anos a gente tem diversas decisões, né, principalmente do STJ, a gente teve alguma lá no STF, né, mas do STJ, né, Laérdio, assim, que tem impactado muito o cenário brasileiro, em especial, né, na parte ali do direito tributário. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando do ICMS, ICMS-ST, quando tem a substituição tributária, né? E o que a gente vai falar sobre isso? Que a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS não é uma coisa que deve acontecer, né, Laérdio? Então, olha só o que saiu, né? A notícia relevante que nós queremos falar é do recurso especial. Até vou aqui, me permita ler o número. É um RESP, o número 1896678. Teve origem lá do Tribunal da Quarta Região. Foi julgado lá no STJ. O que foi decidido? Veja bem, a tese do século, aquela que julgou lá no Supremo, né, Camila? Olha, que na base de cálculo do PIS e COFINS não compreende o ICMS. Isso foi julgado no STF, pacificou. Então, assim, só antes, né, do senhor entrar, só como o senhor já falou do STF, só para complementar, né? Essa do STF foi lá em 2017, né, Laérdio? Perfeito. E aí, em 2017, o Supremo até fez um tema, o tema 69, que ele decidiu ali na sistemática dos recursos representativos da controvérsia, né? Então, e veja, quando saiu esse julgamento, começou assim a sair, o pessoal fala as teses filhotes, né? Ou seja, qual é a repercussão desse julgamento? E aí o pessoal começou a questionar o seguinte, olha, tem uma lista de produtos que eles têm a seguinte situação. Eles têm, por exemplo, o ICMS retido na fonte, tipo um comerciante varejista, ele tem o ICMS retido na fonte, mas aquele mesmo produto, no momento que aquele comerciante varejista vende, ele tem o PIS e o COFINS. Como que se faz a exclusão desse ICMS se ele foi retido na fonte e quem pagou aquele ICMS foi o fabricante? E aí gerou essa controvérsia se esse comerciante varejista poderia pegar aquele ICMS fonte e descontar da base de cálculo do PIS e COFINS. E isso gerou uma dúvida enorme. Aí o pessoal questionou, Camila, o Supremo. E o Supremo falou, olha, essa matéria não é da minha competência, é infraconstitucional. Quem decide isso, se compõe ou não compõe a base de cálculo, é o STJ. E assim, né, claro, o pessoal já sabe, né, mas para que tem gente que não tá a par do assunto ainda, né, só pra gente separar aqui. Quando a gente tá falando de uma matéria que trata de violação direta da Constituição, o STF julga. Agora, quando a gente está falando da violação de uma lei, que nesse caso seria uma lei estadual ou uma lei federal, a gente está falando de decisões que o STJ tem competência, né? E o STJ aí, claro, depois dessa autorização do Supremo, se pronunciou. Sim. E se pronunciou nesse RESP, que veio lá do Tribunal da Quarta Região. E ele foi muito assim, claro, e aí inclusive uma decisão unânime. E essa decisão, ela vincula todos os julgados agora. Então, vamos supor, essa decisão serve para quem? Para um determinado tipo de contribuinte. É o contribuinte que tem, primeira característica, ele tem o ICMS retido na fonte. Sim. Ele é o primeiro, né, que retém por toda a cadeia, né? Isso, só para o pessoal entender. Esse é o comerciante varejista, ele é o contribuinte substituído, não o substituto, o substituído. Um exemplo seria o supermercado, a farmácia, a panificadora. Aí todos esses comerciantes, ele tem uma lista assim, olha, uma lista que tem o ICMS retido na fonte e tem o PIS e o COFINS incidente. Então, o que veio essa autorização? Essa autorização veio permitir que esse contribuinte varejista também faça a exclusão do ICMS. Embora ele não seja devido, não seja pago, ele busca lá o ICMS da fonte e deduz a base de cálculo. E essa decisão a gente teve lá no ano de 2021, né? O STJ julgou e o tema que ela julgou, que era justamente essa exclusão, né, do ICMS-ST, era o tema 1125. Então essa decisão aí agora está circulando e deu agora, por exemplo, esse efeito de vincular todo mundo junto,
como que fala aqui? Efeito repetitivo, né? Foi julgado pela sistemática do repetitivo, né? Então, só pra manter, né? O que aconteceu? Lá em 2021 ele já foi julgado. Já foi foi definido julgado. isso. Só que aí o pessoal entrou com recurso justamente embargos de divergência para ver se teria modulação, se não teria modulação dos efeitos e como que ia ser aplicada essa decisão. E agora que saiu essa decisão, né, Isso. Então, e agora saiu esse esclarecimento, tá todo mundo se mexendo no sentido do seguinte, o que eu posso fazer? Então, quem, por exemplo, ainda não ingressou com ação judicial, pode ingressar. Veja bem, não é para todo mundo, é uma lista de produtos. Então, no supermercado tem uma lista, na farmácia tem uma outra, no posto de gasolina tem uma outra. Não seria o comerciante em si, seriam os produtos que aquele comerciante trabalha, né? Perfeito, Lérgio? isso mesmo. E se, por exemplo, o que agora está autorizado? Voltar 5 anos atrás, pedir a restituição desse valor. Se você já pagou, né? Isso. Você pede a exclusão desses 5 anos, né? E para frente, no meu ponto de vista, ficou automático. Só que isso ainda não tem uma regulamentação da Receita Federal. Então ainda nós vamos ter... De como que eles vão proceder, de como né? se vai proceder. Agora, o que é muito certo? Ó, aqui eu fiz até um exemplo matemático, Camila. Vamos supor que você identificou esta lista. Você chegou, ó, esse produto aqui, eu tenho o ICMS fonte e eu tenho que pagar o PIS e o COFINS. Vamos supor que você vendeu essa mercadoria, por exemplo, por R$100. E qual é o valor do ICMS que foi retido na fonte? Digamos que foi de R$18. R$18. Então a base de cálculo não seria R$100. A base de cálculo seria 82 menos o 18, que daria R$82. Se porventura você calculou o PIS e COFINS e ofereceu a base de cálculo 100, você tem uma restituição de 9,25 sobre R$18. Mas sobre todas as vendas nos últimos 5 anos. Então esse valor pode ser expressivo. É claro que vai muito da característica do seu comércio, dessa lista, levantar essa lista, né? E vamos mais em frente. Vamos mais adiante. O que mais a gente tem para passar hoje? Então, e essa modulação, o que aqui a gente está querendo dizer? Olha, se você ainda não fez essa revisão, se você, por exemplo, está aí nessa dúvida, agora não existe mais dúvida. Então, pensa aí, conversa com o seu contador, com as pessoas que você conhece. Olha, tenho aqui uma situação nova, um julgamento do STJ. Vamos só repetir o número para o pessoal, de repente, quer anotar? O número do processo, né, é aqui, ó. 1896678, oriundo lá do Rio Grande do Sul. E assim, só uma coisa que é importante também a gente mencionar, Lérgio, que a modulação dos efeitos, né, ela deve ser aplicada a partir do julgamento oficial. Então, a partir da publicação do julgamento oficial. Isso. E isso, a gente só não vai levar em consideração as ações que elas já estavam em curso. Claro, né? aí essas abrangem um período maior, né, Camila? Isso, que daí é um período maior. Então, quem não tinha entrado, a partir do julgamento oficial, tá ali sendo válido, né? Mas quem já entrou, você recebe todos os últimos 5 anos. E vamos lembrar aqui pro pessoal aí que nos segue no canal, nas redes sociais. Nós estamos aqui também, né, Camila? Temos uma novidade para você. Nós temos, vamos supor, se você nos ouviu aqui, sobrou uma dúvida, né, Camila? Eu quero falar com a Camila, eu quero falar com a Laércio, ou com os dois juntos. O que a pessoa pode fazer? Pode entrar lá no nosso site, pedir uma consultoria, né? Lá tem todos os valores detalhados, a forma de pagamento, pode ser por Pix, cartão, o que for mais fácil para a pessoa, né, Lérgio? Então é o www.segeadvogados.adv. Isso! Então é no www.segeadvogados.com. O ADV é no nosso e-mail. Se Isso, for mandar um e-mail, é ADV. Tá, mas entra lá no nosso site, isso. Veja direitinho lá, e se você quiser, faça essa reserva de horário com a gente, né? Sim. Então nós... Porque que nem assim, ó, aqui no escritório, né, Lérgio, a gente tem vários processos que a gente desenvolve com base nessas teses. Então, a gente tem processos em curso também, né? Claro! Às vezes a tua empresa se adequa exatamente num desses casos, a gente consegue, de repente, solucionar essa questão, né? Então, tá bom. Estamos aqui conversando. Hoje é uma notícia, não é uma matéria excessivamente técnica, né? Isso. Até porque eu acho que se você tem a dúvida, leia o acórdão, né, Camila? Vamos ler o acórdão. E aí, com
com base no acórdão, vocês podem agendar uma consultoria, que fica um negócio muito mais claro, Sem né? Com as dúvida. dúvidas muito específicas para que a gente responda, né? Tá bom, um abraço para Até mais, vocês. pessoal. Até, tchau.